Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Vida. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu quero te convidar a se preparar para um momento incrível que nós vamos viver agora juntos. Nós vamos cantar e nós vamos também ouvir uma palavra que foi especialmente preparada para esse dia. Nós temos a certeza que você não chegou aqui à toa e que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Basta você pegar esse link e enviar para elas. Siga também a Igreja Vida nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e se prepare para esse momento. Deus abençoe sua vida. Abram as portas para que entre o Rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparando pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparando pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Boa noite, que bom estar com você aqui mais uma vez no nosso culto online. É uma alegria receber você e para mais uma vez nós ouvimos a palavra de Deus, para mais uma vez nós ouvimos a mensagem do Evangelho que transforma a nossa vida.
Eu quero destinar esse momento para você poder contribuir através do seu dízimo, através da sua oferta, e agradecer porque você tem sido fiel ao Senhor, porque você tem sido generoso, você entende a importância de contribuir para com o reino de Deus, e você pode fazer isso através da nossa conta bancária, fazendo uma transferência. Você está vendo o número aí na sua tela, e a minha oração é que Deus continue cuidando de você, da sua família, que essa expressão de generosidade continue sendo uma marca na sua vida e na sua família. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema muito legal que está registrado em Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30, diz assim a palavra de Deus: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar antes da gente começar a refletir na palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nessa ocasião, mais uma vez, o Senhor possa falar conosco, abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, e que o Senhor transforme a nossa vida mais uma vez por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa oportunidade sobre o seguinte tema: fraqueza poderosa. Fraqueza poderosa é o tema da nossa conversa, da nossa mensagem. Não demora muito tempo na nossa vida para nós entendermos que nós somos pessoas frágeis, que nós não somos como super-heróis, que nós não somos ilimitados, que nós temos sim os nossos limites, que nós temos sim as nossas fraquezas. É tão interessante porque quando você vê os filmes de super-herói, os últimos que foram lançados, de um tempo para cá, os próprios super-heróis começaram a demonstrar fraqueza. O próprio cinema começou a retratar isso. Eu me lembro de um filme onde o Superman morre. Quando que o Superman morre? Esse é um retrato que mostra como que nós, seres humanos, somos fracos e que nós precisamos uns dos outros. Não demora para a gente poder perceber isso na nossa história, na nossa realidade. Quantos de nós não gostaríamos de ter um poder além daquilo que nós conseguimos fazer, romper as nossas limitações? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a fraqueza. Eu penso que a fraqueza, ela é muito importante para nos deixar pessoas humildes. Quando nós entendemos o nosso limite, as nossas limitações, a tendência, pelo menos deveria ser, com que nós estivéssemos mais abertos para receber o toque de Deus ou para receber a ajuda de alguém. Nós lemos aqui Romanos capítulo 8, que para mim é um dos capítulos mais legais da Bíblia. Por que eu digo isso? Romanos 8 vai falar sobre a vida no Espírito Santo. Romanos 8 é um dos pontos altos do Novo Testamento. Se você quer entender o que é viver uma vida gloriosa na presença de Deus, leia Romanos capítulo 8. Nós fizemos um recorte aqui, começamos a ler do versículo 26 e lemos até o versículo 30, mas antes disso, Paulo ele está dizendo que a natureza ela foi impactada pelo pecado e por isso ela geme como em dores de parto, esperando a redenção dela nos últimos dias. E Paulo também diz, mas nós também gememos interiormente, porque ainda estamos esperando a nossa redenção final. Nós estamos vivendo essa tensão. Por um lado, o Espírito de Deus já habitou em nós, mas por outro lado, nós ainda vivemos num mundo onde a nossa fraqueza, as nossas limitações são constantemente presentes no nosso cotidiano.
E aí Paulo chega no versículo 26 dentro desse contexto e ele diz, mas da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que assim como a natureza geme e nós também gememos esperando a nossa redenção, existe alguém que nos ajuda na nossa fraqueza, alguém que nos ajuda nas nossas limitações, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que você conhece bem as suas fraquezas, ou pelo menos tem se deparado com alguma delas nesse tempo que nós estamos vivendo, e muitas vezes as nossas limitações tendem a nos levar a desanimar e às vezes até de desistir de algum projeto ou de continuar a nossa vida. Mas hoje eu quero dar para você, baseado nesse texto, 3 fortes razões para que você não se entregue às suas fraquezas. E a primeira razão é: o Espírito Santo nos ajuda. É isso que Paulo está dizendo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Quando Paulo diz que ele nos ajuda, essa palavra ajuda no original diz que o Espírito Santo ele trabalha junto conosco. Diz que o Espírito Santo ele está ao nosso lado. É muito legal a gente entender isso, que Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E nós somos tão frágeis a ponto de nem mesmo sabermos orar. É isso que Paulo está dizendo, nós não sabemos como orar. Os discípulos de Jesus perguntaram isso para ele: Senhor, como que nós devemos orar? Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo assim tão difícil, às vezes nós nem sabemos como orar, não é verdade? A gente não sabe se a gente entra no quarto e pede para Deus: Senhor, acaba com tudo isso, ou a gente pede para Deus que Ele ajude a nossa vida financeira viver uma recuperação, ou a gente não sabe se pede para que tudo volte ao normal, mas por um outro lado a gente não sabe se já dá para voltar. Às vezes a gente não sabe nem como orar, nem como pedir a Deus para que Ele possa intervir nessa situação. E muitas vezes é assim também na nossa vida, não sabemos colocar as palavras corretas e pedir aquilo que realmente nós deveríamos pedir em oração. Mas Paulo está dizendo que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar da maneira certa, mas o próprio Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda a falar com Deus para que a nossa oração esteja alinhada com a vontade de Deus. E aí no versículo 27 ele diz algo muito interessante: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Veja, Deus, Ele sonda os corações. É isso que a Bíblia diz em vários versículos no Antigo Testamento. Ele esquadrinha, Ele sabe o que passa no nosso coração. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. No nosso momento de oração, existe tanto o Pai esquadrinhando o nosso coração, mas o Pai também conhece a mente do Espírito, e Ele sabe o que o Espírito Santo está pedindo em nosso favor, porque o Espírito pede algo de acordo com a vontade do Pai. Que loucura! A gente às vezes não imagina que quando nós vamos orar, o Pai, o Espírito e o Filho estão trabalhando ali, toda a Trindade está sendo movimentada diante da nossa oração. Esse versículo que diz que o Espírito intercede por nós com maneiras que não podem ser colocadas em palavras, pode talvez nos levar a pensar: bom, então será que, já que o Espírito intercede por mim, então será que não é necessário que eu ore? Não é isso que o texto diz. O texto diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Quando nós oramos, aqui está o ponto. O texto não diz que o Espírito intercede por nós quando nós não oramos. Não, é mais ou menos isso. Você vai orar, você vai falar com Deus, provavelmente no meio dos seus pedidos existe uma série de coisas que não é da vontade de Deus, mas enquanto você está falando isso, o Espírito Santo está traduzindo, por assim dizer, a tua oração, mas realinhando ela de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma grande razão para que você não se entregue às suas fraquezas. Eu gosto muito de falar sobre
sobre o assunto de vida devocional, de vida de oração. Muitas pessoas falam para mim, olha, eu queria orar, mas eu tenho muita dificuldade, eu sou muito limitado, eu não sei como fazer isso, mas ninguém sabe, é isso que a Bíblia diz. Mas nós podemos não desistir por entendermos que o Espírito Santo nos ajuda, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, contribuindo. Eu quero desafiar você a tirar tempo para estar na presença de Deus e, deixar simplesmente que as palavras saiam do seu coração e cheguem diante de Deus, e não se preocupem se você está orando do melhor jeito, da melhor maneira, no melhor horário, com a melhor técnica. Simplesmente esteja diante de Deus e confie que o Espírito Santo, Ele realmente consegue fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. Nós simplesmente precisamos orar e deixar que o Espírito venha dirigir a nossa oração até o Pai. Essa é uma grande razão para que você não desista e não se entregue às suas fraquezas, para que você não seja uma pessoa que dá mais atenção para as suas limitações do que para o poder de Deus. A segunda razão para que você não desista, ou melhor, a segunda forte razão para que você não se entregue às suas fraquezas, é saber que todas as coisas são importantes. Agora nós vamos entrar no versículo que você conhece. Eu tenho certeza que você já ouviu, já leu, já viu esse versículo em algum lugar. O versículo 28 de Romanos 8 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, talvez um dos mais conhecidos do Novo Testamento, ele é muito legal e ele realmente pode trazer esperança ao nosso coração, mas eu gostaria de olhar para ele e a gente entender o que ele realmente está comunicando. Bom, primeiro ele diz o seguinte: sabemos, ou seja, nós já temos o conhecimento, todas as coisas cooperam. Todas as coisas, quando Paulo diz isso, ele está dizendo que cada situação, nada é desperdiçado, todas as coisas trabalham juntas. Eu me lembro quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, sobraram, diz o texto bíblico, 12 cestos cheios, e Jesus disse: guardem tudo, porque nada será desperdiçado. O nosso Deus não é um Deus de desperdício. Quando o texto bíblico fala que todas as coisas cooperam, é que nenhum segundo da nossa vida está fora da ação de Deus, ou está fora de algo que Deus possa fazer para trabalhar na nossa vida. Então Paulo está dizendo, todas as coisas, elas cooperam para quê? Para o bem. Olha que interessante, é isso que Deus deseja para nós. Eu garanto para você, o que Deus quer para você é o seu bem. Tem um texto que diz em Atos que Jesus passava por vários lugares pregando o Evangelho e fazendo bem às pessoas. Como que isso é importante? Nós estamos vivendo num tempo onde nós temos que fazer o bem para as pessoas, nós temos que ser uma sinalização de esperança, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que fazer o bem para que elas possam ter a esperança delas renovadas, e é isso que Deus faz para nós. Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós, mesmo que estamos vivendo um momento onde a gente não vê a mão de Deus atuando, nós não podemos nos esquecer que o coração dele deseja o nosso bem. Às vezes Deus não está agindo, talvez você tenha orado, você tenha pedido coisas para Deus, e elas não estão acontecendo, você não tem visto a ação de Deus. Mesmo quando você não vê a mão de Deus, continue crendo no coração dele, e o coração de Deus é um lugar que deseja o bem para você, que deseja o bem para sua família. Continuando aqui no versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, tem um recorte aqui, e aí que eu vejo que muitas vezes nós não valorizamos o versículo. Paulo não diz todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, não. Existe agora um recorte, e nós vamos ver que tem 2 situações aqui que levam todas as coisas a cooperar para o bem dessas pessoas. Quais são as 2? Todas as coisas cooperam para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus, e segundo, e que foram chamados de acordo com o propósito dele. Ou seja, nós que amamos a Deus e fomos chamados por Ele, sim,
nós podemos nos aproveitar de todas as situações, de todas as coisas, de todos os períodos do nosso dia, tanto quando estamos em casa, quando estamos no serviço, quando estamos numa reunião online, todas essas coisas, para aqueles que amam a Deus e foram chamados por Ele, são proveitosas, podem nos levar a finalmente a vivenciar aquilo que Deus realmente espera de nós. Eu estou te dando 3 fortes razões para você não se entregar à sua fraqueza. A primeira razão que eu disse para você é que o Espírito Santo nos ajuda. A segunda é que todas as coisas são importantes. E a terceira e última razão para você não se entregar às suas limitações é que o propósito de Deus é eterno. Então Paulo termina o verso 28 dizendo o seguinte: para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu vejo aqui um dilema que muitas pessoas têm. Qual é o meu propósito? É interessante porque eu vejo pessoas vendendo cursos online, falando assim: compre o meu curso e você vai descobrir o seu propósito. Não gaste o seu dinheiro com isso, porque você não precisa pagar para entender qual é o seu propósito. Você não precisa que alguém diga para você qual é o seu propósito. Muitas vezes nós transformamos isso em um dilema na nossa vida e não há essa necessidade. Porque sabe qual é o nosso propósito? A Bíblia é muito clara em dizer: o nosso propósito é nos tornarmos parecidos com Jesus. E aí você vai ver que o seu trabalho, a sua família, os momentos difíceis, os momentos desafiadores, eles são úteis e eles cooperam para o propósito principal da nossa vida, que é nos tornarmos igual Jesus. E é isso que o texto vai dizer a partir do verso 29. Olha que Paulo diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos aqui citando uma doutrina que é um pouco controversa no mundo cristão, que é a doutrina da predestinação, e alguns, eles querem entender se Deus, qual foi a base da predestinação, se Deus escolheu as pessoas, e aí por isso Ele a predestinou, ou se Deus viu quem iria escolher Ele, e por isso Ele predestinou aqueles que Ele de antemão viu. Tem uma coisa, dentro do campo teológico nós podemos conversar e dialogar sobre esses pontos, e as partes periféricas da doutrina da predestinação podem ser sim dialogadas, mas tem uma coisa: a essência da doutrina da predestinação não está em discussão. Qual é a essência da doutrina da predestinação? Deus nos predestinou para sermos conformes o Filho dele, Jesus Cristo. Isso aqui não está em discussão, e é isso que nós devemos levar. Paulo está dizendo: o propósito eterno de Deus para nós, Ele nos escolheu para nós sermos iguais a Jesus, e é por isso que todas as coisas cooperam. Essa é a interpretação mais fiel desse versículo, é você olhar: nossa, eu estou passando por dificuldade financeira, meu Deus, eu estou passando por momentos de dilemas na minha vida profissional, mas tem uma coisa: tudo isso pode resultar em eu me tornar mais parecido com Jesus. Eu estava vendo um tempo atrás no Facebook um post, e eu achei a frase muito engraçada. Na verdade eu não achei tão engraçada, eu achei ela mais preocupante por ser realista do que engraçada. Tinha um vídeo lá que não vem ao caso, mas a legenda do vídeo era o seguinte: o ser humano não deu certo, ou em outras palavras, deu errado, deu ruim. E eu posso dizer algo para você: alguns puderam fazer esse diagnóstico agora. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde ainda tem muitas pessoas se aproveitando uma das outras, tem políticos querendo aumento de salário num país onde todos estão ganhando menos, tem homens que estão espancando as suas mulheres dentro de casa, porque estão passando mais tempo dentro de casa, nunca foram presentes, e agora quando estão presentes apenas para trazer o mal dentro das suas próprias casas. E aí muitas pessoas estão começando a ver que realmente o ser humano não deu certo, mas lá em Gênesis a gente já viu isso. A Bíblia já deixou claro para nós que realmente não deu certo. Por que Jesus veio? Porque Jesus é o ser humano que deu certo. Jesus é perfeito, Ele veio e se tornou homem para mostrar para cada um de nós da raça humana como um ser humano deve ser: misericordioso,
íntegro, longânimo, alguém que tem compaixão das pessoas, alguém que busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, alguém realmente que prega e ensina a verdade com amor. Jesus é o padrão que nós devemos seguir. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. Quando Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, não é simplesmente um bem para nos trazer um conforto terreno, coopera para o bem. Qual é o bem maior que Deus tem para nós e deseja para nós? Que nós sejamos iguais a Jesus. Esse é o grande propósito, e essa é a grande razão para você não desistir, porque esse propósito, ele é eterno, ele tem começo, meio e fim em Deus. E eu quero terminar lendo o versículo 30, que para mim é uma bomba atômica, como diz um pregador muito antigo. Olha o verso 30, diz o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja como a obra, o propósito de Deus, de restaurar os seres humanos, para que eles se tornem a imagem de Jesus, tem começo, meio e fim, e cada um desses períodos está profundamente assegurados por Deus. Ele diz no verso 30, chamou, justificou e glorificou. Quando o texto bíblico diz de chamou, fala que Deus nos atraiu de maneira amorosa por meio da pregação do Evangelho. Você está aqui vendo esse vídeo, Jesus atraiu você, você crê em Deus, pode ter certeza que se você ama Ele é porque primeiro Ele te amou. Então a Bíblia diz que Ele nos chamou, mas quando Ele nos chamou, isso fala do começo, tem a segunda parte, fala do meio, Ele nos justificou. Ele não apenas nos convidou, uma vez que Ele nos convidou e nós nos aceitamos a Ele, Ele nos tornou íntegros. Ele derrama o sangue dele sobre a nossa vida e Ele nos limpa, Ele nos adota, Ele nos perdoa, Ele nos torna digno de estarmos diante dEle. Então Ele nos chamou, começo, Ele nos justificou, meio, mas Ele também nos glorificou, final. Quer dizer que no final Ele irá nos restaurar, Ele vai nos proteger, Ele vai guardar a nossa fé até o final, e Ele é quem vai nos dar um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Se você ainda não entendeu, deixa eu resumir tudo que eu falei até agora em uma frase: a sua vida diz respeito não mais a você, mas a Jesus Cristo. Se você não entendeu, deixa eu repetir isso mais uma vez. A sua vida não diz respeito a você, mas diz respeito a Jesus Cristo. O que Deus fez é pegar você, uma pessoa totalmente distante dEle, uma pessoa que vive como não agrada a Deus, e de uma maneira processual, pouco a pouco, Ele vem transformando você e deixando você cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque Deus deseja que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a grande razão que eu dou para você não desistir, para você não se entregar à sua fraqueza, para você não sucumbir em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, porque Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para mim, que é nós nos tornarmos parecidos com Jesus. E a minha oração é que você aproveite esse momento que você está vivendo, que assim como eu, muitas vezes nos dá ansiedade, nos dá tristeza, nos dá desespero, às vezes nos faz desistir de acreditar nos seres humanos, mas tem um humano, Deus, que nós podemos colocar a nossa confiança, que é Jesus Cristo. E a minha oração é para que Ele assegure que você não está sozinho aí no seu coração, é para que Ele lembre você que o Espírito dEle está em você e te ajuda para que você não venha fraquejar, que você e eu possamos nos entregar completamente a esse Deus e deixarmos que cada situação possa nos levar para mais perto dEle. Senhor, eu quero orar nesse momento e pedir, Pai, para que o Senhor traga esse entendimento no nosso coração, que a coisa mais importante da nossa vida é nos lembrarmos que o Senhor tem trabalhado em nós para que possamos ser resgatados, restaurados por meio do Teu Filho Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que as nossas fraquezas não tenham mais impacto em nós do que a Tua força, que a Tua força seja aquilo que vem revigorar o nosso coração.
o nosso chamado e o nosso ministério. Pai, enquanto muitos estão pensando em desistir, nós continuaremos, nós iremos perseverar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós agradecemos porque o Senhor tem sido bom e não tem desistido de nós, porque nos chamou, porque nos justificou e porque também vai, Senhor, nos glorificar. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao seu nome, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você tenha uma ótima semana. O que passou, teu amor permaneceu, tua graça é a pedra angular. O que estava morto em mim está respirando aqui, tu brilharás em meio à escuridão, por tudo que fez e por tudo que és. Essa é a nossa canção. Jesus, te amamos, como te amamos. Tudo que temos, cantamos a ti. Existe esperança em ti. O órfão encontrou seu lar, o perdido encontra em ti o seu lugar. Levantas o meu olhar, forças encontro em ti. Levou nossos trapos e nos fez tão lindos, por tudo que fez e por tudo que és. Essa é a nossa canção. Jesus, te amamos, como te amamos, com tudo que temos, cantamos a ti. Jesus, te amamos, como te amamos. Tudo que temos, cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos a ti. Nosso afeto, nosso amor, lançamos aos teus pés. Jesus, nosso afeto, nosso amor, lançamos aos teus pés. Jesus, nosso afeto, nosso amor, lançamos aos teus pés. Jesus, nosso afeto, nosso amor, lançamos aos teus pés. Jesus, te amamos, como te amamos, tudo que temos, cantamos a ti. Jesus, te amamos, como te amamos.